Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para trazer até você informações agregadoras de valor e para que tudo ainda seja melhor. A primeira coisa é invocar. Aqui é isso sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, já está aqui comigo alguém que há bastante tempo não vem, professor Moisés, professor de Direito, advogado criminalista, apresentador de televisão nas horas vagas agora, né? E só que da área policial, aquela área terrível, tá? Mas é a escolha dele, ele que sabe, né? O programa policial, vou te falar, tem que ter muito sangue frio para fazer aquilo, cara. Tu é doido. Mas não estou dizendo que não é bem feito, só estou dizendo que para mim não dá. Chama a margem do cadáver. Te compreendo. Depende da hora, tem criança na sala, tem que mandar correr a criança. Uma desgraça. Mas você tá bom, meu querido? Como é que foi? Tá ótimo. Como é que tá? Como é que foi seu dezembro, janeiro, Olha, novembro, outubro, setembro? Que eu acho que foi a última vez que tu veio aqui. Tivemos um ano, eu particularmente. Antes eu queria cumprimentar a Thaís, que vai compor hoje com a mesa conosco. Quero cumprimentar a professora Fatinha, já tivemos uma outra oportunidade. E cumprimentar e agradecer também, Benito, a oportunidade de estar mais uma vez aqui para travarmos aí uma discussão agregadora de valor para a nossa querida população de Porto Velho, de todo o nosso estado de Rondônia. Quero também cumprimentar o Eudes, que fica nos bastidores ali, pilotando, né, todos os acontecimentos do programa. Graças a Deus, o Benito, tivemos um ano de 2017, para mim eu tive momentos tensos, né? Eu não sei se eu cheguei em algum dos programas comentar a respeito. Eu sei que nós falamos sobre inquérito policial. Falamos sobre truculência da Polícia Federal. E eu sofri uma truculência da Polícia Federal por meio de uma autorização de um juiz federal aqui em Rondônia. Então, foi um momento tenso que eu sofri ano passado, mas na realidade não porque eu estava sendo investigado. É o fato de eu estar trabalhando num escritório onde um colega estava sendo investigado e o juiz autorizou buscas e apreensões nesse escritório e violaram a minha sala, violaram o meu computador. Então, assim, foram momentos tensos e eu tive que ir até a sede da Polícia Federal, né, me apresentar e dizer para eles quem sou eu, já que eles até o momento não tinham entendido, porque violaram meus apetrechos de trabalho. E como também ingressei com uma petição de restituição do meu equipamento lá na Justiça Federal, despachei oralmente com o juiz que deferiu as medidas, mostrei para ele quem sou eu, por A mais B, o que estava acontecendo, e ele, numa sequência de erros, ele acabou deferindo outra medida, desrespeitando ainda mais a primeira. Como eu provei para ele que o equipamento é meu e eu não estava sendo investigado, e é uma questão processual de ordem pública, é que você se restringe somente ao investigado. Ele acabou pedindo para fazer cópia do meu computador. Então, quer dizer, o próprio juiz cometeu uma irregularidade em cima da outra. Graças a Deus eu tive o aconchego da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então é um fato que eu quero trazer a público, ô Benito, porque é importante, porque tem muitos colegas que se sentem amordaçados, amedrontados, quando acontece uma situação dessa. E graças a Deus a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente, doutor Andrei, que é meu irmão, meu amigo, e principalmente da doutora Maracélia, vice-presidente e presidente das prerrogativas dos advogados, me acompanharam nesse processo, entraram com mandado de segurança contra o juiz, que está sendo processado em Brasília. Eu, com 30 dias depois, impetrei um mandado de segurança também, com o apoio da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que é a Abracrim, que eu sou sócio. Então, assim, foram momentos turbulentos que eu passei na minha própria profissão. E eu queria trazer a público justamente para poder encorajar os colegas que porventura estiverem sofrendo esse tipo de assédio, arbitrariedade que eu sofri, que não tenham medo,
busque seu direito, busque a Ordem dos Advogados do Brasil e busque as associações, no meu caso, a Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil, que deu todo o aporte e suporte. Então, em 2017, tive esse dissabor, Benito, mas ao mesmo tempo foi males que vêm para bem. Foi a oportunidade de provar para todos eles quem realmente é o professor, é o advogado Moisés Marinho, que não tem nada a temer, porque nunca fez nada de errado e não faz. Então, provei para eles, embora estejam eles todos aí tendo que dar uma resposta, porque fizeram isso com meus equipamentos. Mas o assunto hoje, Benito, não é esse. Eu trouxe só para que a gente fizesse uma reflexão, os colegas participassem. O assunto nosso hoje é um assunto relacionado também à área jurídica. Que é o tal do indulto. E teve aí tem indulto e tem a saída temporária. Então nós vamos falar hoje, há uma polêmica pela suspensão do Supremo Tribunal Federal desse indulto que foi expedido, decretado pelo presidente da República, Michel Temer, em 2017. E também vamos tirar algumas dúvidas em relação ao que é o indulto, a saída temporária, e também vamos dizer qual que é o verdadeiro sentido, a essência do indulto natalino. Daqui a pouco você já explica então, tá? Ok. Já vem indulto de Páscoa aí, né? Já vem aí vem a saída temporária de Páscoa. E deve ter indulto de Páscoa também, pode ser? Pode cumprimentá-lo, Thaís Yamazaki? É um prazer, mais uma vez, ter em nossa bancada nosso especialista, criminalista Moisés, né, professor também da universidade. Gostaria de cumprimentar a todos e nos acompanhem sempre. Estamos aqui sempre trazendo informações importantes para a nossa população. Senhora. Primeiramente, cumprimentar você de casa, mais um dia conosco no programa Conteúdo da Amazônia. Muito obrigada. Cumprimentar aqui a Thaís, né, engenheira química, representante também do SENGE, né, uma mulher aí que está na luta, né, por melhorias no estado de Rondônia. Cumprimentar o Eudes também, né, que sempre que o Flamengo conosco. Carpejani seja um flamenguista, time melhor. Firme e forte. Muito obrigada, Eudes, pelo seu trabalho. Cumprimentar e agradecer o Benito pela oportunidade de estar aqui na bancada, participando desse programa, né? E, em especial, o doutor aí, o professor Moisés Marinho, né, que é professor, que dá aula nas faculdades de Porto Velho e também advogado criminalista, que já veio aqui outras vezes e trouxe aí um debate, temas relevantes e importantes para discutir com a sociedade de Rondônia. Então, seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco e falar de um tema, né, que muita gente tem dúvida. Eu, particularmente, entendia diferente. Agora, com um pouquinho, a gente conversou anteriormente e com certeza, nesse momento que vai explicar com mais clareza, com mais detalhe, essa coisa do indulto natalino e da saída temporária, né? Essa diferença que existe e toda essa celeuma que está aí em relação a essa questão do decreto do presidente, né? Então, seja bem-vindo e vamos trazer essas informações para o povo, que é muito importante. Obrigado, Fatinha. Tá, agora eu vou chamar a vinheta, tá? E quando nós voltarmos, você vai fazer um preâmbulo do que é o indulto, a saída, a diferença dos dois, falar um pouco sobre cada um e vocês perguntem à vontade, tá bom, meus queridos? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Conceitue indulto e saidinha. Popular, né? Legal. Vai contigo aí, vai lá. Legal. Vamos lá. Para que você que está nos assistindo e nos dá o prestígio, o carinho da sua audiência, eu sei que no estado todo de Rondônia, essa questão do indulto natalino e também da saída temporária de Natal causa uma confusão às vezes, um equívoco, então as pessoas acabam acreditando, achando que é a mesma coisa. Então eu vou brevemente dar aqui um conceito para que você possa ter uma compreensão. A saída temporária de Natal, ela é a mesma saída temporária para Páscoa,
a mesma saída temporária para o Dia das Mães, a mesma saída temporária para o Dia dos Pais. Ela está inserida na Lei 7.210 de 1984, que é justamente a Lei de Execuções Penais, que dá direito a qualquer cidadão que esteja cumprindo pena e que preencha determinados requisitos técnicos relacionados à sua pena, e aí envolve a questão da individualização da pena. Então ele tem que estar, por exemplo, ter bom comportamento, ter cumprido um determinado lapso temporal, já na maioria das vezes está no regime semiaberto. E é a saída temporária, Benito e você que está nos assistindo, ela serve para aproximar aquele detento, aquele apenado, aquele reeducando ao seio social e fazer, de fato, a ressocialização que está inserida na Lei de Execuções Penais. A saída temporária, ela pode acontecer 4 vezes ao ano e coincide com essa confusão que fica no final do ano do indulto, porque também tem uma saída temporária no Natal e no Ano Novo. Essa saída temporária são de 7 dias, cada uma, então a pessoa fica livre ali para estar se comunicando com a sua família, estar se reinserindo socialmente, tendo uma oportunidade, eu digo uma oportunidade nem de ouro, de diamante, de ter esse contato de liberdade total, que a liberdade não tem preço, com a sociedade, e isso faz parte do processo de reinserção social que está na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais. A saída temporária, ela é autorizada por um juiz, que é o juiz da Vara de Execuções Penais, que é aquele juiz responsável que cuida e administra todas as penas e de todas as pessoas que estão cumprindo nos presídios. Então, esse é o conceito de saída temporária, Benito, e para você que está nos assistindo. Com relação ao indulto natalino, esse é totalmente diferente. O indulto natalino, na realidade, é um perdão total da pena, do processo. Então, a pessoa, quando ela recebe o benefício do indulto natalino, ela está recebendo do Estado um perdão total da sua pena. Eu gosto sempre de trazer um contexto histórico para que você tenha uma compreensão mais primária e essencial do sentido e da finalidade do indulto. 1891, na Constituição de 1891, existia dispositivo que amparava a concessão do indulto natalino para determinadas situações de pessoas que estivessem condenadas e estivessem cumprindo determinado lapso temporal. E determinava, nessas circunstâncias, que fossem pessoas idosas, com mais de 70 anos, pessoas, mulheres, gestantes, que fossem pessoas com limitações de saúde, né, com paraplegia, tetraplegia. Então, assim, era mais o objetivo do indulto natalino inicial é de atender e dar um benefício a pessoas no aspecto humanitário da coisa, não era no aspecto de um perdão por simplesmente perdoar e deixar ela livre. O sentido do indulto natalino é dar a oportunidade para aquela pessoa que está sendo perdoada de ter a reinserção social, e que muitas das vezes a pena dela até não fazia mais sentido. Então se concedia o indulto natalino. E isso foi se prorrogando no tempo. Teve algumas constituições que, por exemplo, a de 34 não tinha, depois a de 37, por meio de uma emenda, já teve. Então, assim, durante a ditadura militar, em alguns momentos teve, em outros não. Então, isso foi se prorrogando ao longo dos anos. E existe até hoje, e é legalmente inserido no artigo 84, inciso 12 da nossa Constituição da República, de 1988. Então, lá no artigo 84, inciso 12, dá essa autorização ao presidente da República, todos os anos, expedir um decreto onde se perdoe pessoas que estejam cumprindo pena, que não ultrapasse 12 anos, e que essas pessoas não tenham cometido crimes que sejam hediondos, com violência contra a pessoa, com abuso ou cometimento de crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, esses são os critérios para a concessão desse indulto, ou seja, desse perdão da pena e do processo. Como também insere-se alguns requisitos.
a pessoa teria, em tese, nos anos anteriores, ter cumprido pelo menos 25% da sua pena, ou seja, 1/4 da pena, se fosse primário, e 1/3 da pena se fosse reincidente. No decreto de 2017, houve, segundo a visão da Procuradoria-Geral da República, um afrouxamento desse indulto, onde se recheou-se de vários critérios de benefícios e ampliou o rol das pessoas a serem atendidas, perdendo, segundo a Procuradoria-Geral da República, o seu caráter humanitário inicial. Essa é a diferença. Benito e você que está nos assistindo. Vou passar primeiro para a Thaís, que é novinha, tá? Depois tu, tá? Vai, dona Thaís. Três coisas me chamaram a atenção, né, nessa diferença entre saída temporária e indulto natalino. Certo. Perdão total da pena. Poxa, então quer dizer, a pessoa comete um crime e ele ganha de presente de Natal a suspensão. Eu a remissão dos passei pecados. a borracha, paguei aqui do meu caderninho. É isso mesmo. Limitações de saúde, né? Aí eu lembro do meu companheiro, engenheiro Paulo Maluf, né? Que cometeu tantos absurdos, né, de roubo, que todos conhecem na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E chegou lá, passei mal do coração, então não posso ficar preso, ou eu tenho uma saúde mais delicada por causa do avanço da idade. Então, nesse caso também, eles entram nessa limitação de saúde. Até porque tem um limite para cadeia na Constituição, né? Tem. E ele deve ter extrapolando esse limite, já não passou. Uhum. Tá, mas segue. Verdade. E na questão, assim, quais as pessoas que merecem esse indulto, né? Como essa avaliação é feita? Porque se a pessoa cometer um crime, ela tem que pagar por aquele crime, né? Porque senão, qual seria a relevância de ter um jurídico onde existem juízes que estão ali estudando o caso e fazendo determinações, e aí, de repente, passa 5, 10 anos, o cara pegou 15, 20, ele... eu saio daqui 10 anos, o cara tem 30 com 40, eu posso pensar em fazer alguma outra coisa, porque eu ainda tenho tempo ainda para me beneficiar. Na lógica, a pessoa não pensa assim, mas assim, é um favorecimento a isso. É um favorecimento, então, quer dizer, eu tô estimulando a pessoa a pensar dessa forma, né? Será que realmente isso é válido dentro da sociedade? Porque é complicado, né? As pessoas que estão sendo beneficiadas aqui realmente me preocupam. Quem é o perfil que é beneficiado com isso? Então... mas aí tu responde a ela, depois vem a dona Fatinha. Muito bem pontuado e relevante as suas ponderações e questionamentos, e eu acredito que, assim como você, Thaís, muita gente confundia mesmo o indulto natalino com o o indulto natalino com a saída temporária. O indulto natalino é isso mesmo, é perdão da pena, perdão do processo, o cara não deve mais nada. Inclusive, eu até fiz questão de trazer esse tema, é um tema polêmico, inclusive está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Carmen Lúcia, que é presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, ela diz que o indulto natalino não é benérito para criminoso, para pessoa que cometer um crime se beneficiar, e sim, ele tem um viés humanitário. Então, isso é importante que deixe claro, é o perdão mesmo da pena e do processo. Então, o objetivo do indulto, ele é realmente humanitário, né? Naquelas situações em que se verifica que aquela pessoa merece. Então, é passado por um critério, e esse critério, ele é um critério, além de técnico, de bom senso. O que a Procuradoria-Geral da República trouxe, e eu quero discutir aqui com você, telespectador, e também já respondendo seus questionamentos, Thaís, é o seguinte: o Poder Legislativo, que é composto pelo Senado e pela Câmara, ele tem o papel e o dever de fazer e discutir as leis, né? Nós estamos aqui com uma pessoa que já foi do Legislativo, a professora Fatinha, que era vereadora. Então, o Poder Legislativo Municipal faz as leis municipais para serem sancionadas pelo Poder Executivo. Então, esse é o papel do Poder Legislativo. O Poder Executivo, de gestão,
e o Poder Judiciário de fazer a apreciação, no caso concreto, quando já se houve fato, ou então dirimir determinadas situações que ferem a Constituição, no caso o STF, que é esse caso em específico. Então verificou-se que nesse decreto 9246 de 2017, que é o decreto do indulto natalino, questiona-se a sua inconstitucionalidade, ou seja, foi impetrada, por meio da Procuradoria-Geral da República, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque estava ferindo princípios constitucionais do sentido do indulto. Então o indulto ele serve para atender situações humanitárias e que requerem esse benefício. Então existe lá, por exemplo, a pessoa com mais de 70 anos, que teve uma pena até 12 anos, que não cometeu crime contra a pessoa, e assim mesmo, eu mesmo sendo defensor e advogado criminalista, acho um grande benefício, um grande prêmio, isso que você falou agora há pouco, é um prêmio mesmo. Mas assim, nesse contexto todo, deve haver um bom senso em todos os aspectos, e aí sim, o Poder Executivo teria essa autonomia de conceder. Então você não precisaria consultar o Código Penal, não precisaria consultar o Código de Processo Penal, não precisaria consultar a Lei de Execuções Penais, porque já existia ali um bom senso, um critério a ser estabelecido. O que chamou a atenção para esse de 2017 foi o rol de amplitude dos benefícios e também os critérios, inclusive perdoando multas. Então, todos nós sabemos que no Código de Processo Penal há tanto a penalidade que você pode cumprir nos regimes aberto, semiaberto e fechado, nos presídios, etc., como também são também na sentença colocada multas para o acusado pagar. Então ele paga com pena e paga com dinheiro. No decreto de 2017 havia também o perdão das multas. Então, resumindo, e aí eu dou um certo apoio a esse questionamento da Procuradoria-Geral da República, embora estejamos em ângulos antagônicos, porque eu sou advogado, sou defesa e eles são Ministério Público. Mas nesse ponto a gente pode chegar, junto com a população, a chegar a um consenso, que estava havendo, na realidade, segundo a ótica da Procuradoria-Geral da República, uma oportunidade de pessoas do meio político, do meio empresarial, crimes do colarinho branco, é assim mesmo que se refere a ministra Carmen Lúcia, se beneficiar de algo que o viés era humanitário e não de prêmio. E aí, é o que você falou bem, então traduz bem, hoje estaria dando prêmio para quem comete crime, desde que se encaixasse nesses critérios em que foi estabelecido no decreto 9246 de 2017, que é o decreto do indulto natalino. E aí, há outro questionamento que a Procuradoria-Geral da República trouxe em relação à inconstitucionalidade, é que o presidente da República, ou seja, o Poder Executivo Federal, estava invadindo a seara de outros poderes. Por exemplo, a lei, quem tem que estar criando, discutindo, é o Legislativo. Câmara Federal, Senado Federal, no caso das legislações federais. O Poder Executivo sanciona e publica, e o Judiciário, ele está ali para poder fazer a baliza. Está certo? Está errado? Então, a Procuradoria-Geral da República entende que foi violado, embora tenha autonomia do presidente no artigo 84.12, de se conceder o indulto natalino, mas o rol, a forma como ele foi elaborado, foi formatado, está constrangendo, inclusive, o direito igualitário de aplicação da pena. Porque você veja bem, Thaís, nós temos aí, já foi tema de outros programas, um sistema carcerário falido, caótico, cheio de presos, mas de pessoas pobres. Quando se passou a ter, nesse contexto, pessoas com poder aquisitivo bom, pessoas com status político, empresarial e etc., então as leis foram meio que se amoldando para abrandar. Então é isso que a população precisa entender, e é importante, se falamos isso aqui, que estamos em ano eleitoral, para nós podermos refletirmos também sobre essa questão, porque você vai escolher o seu deputado estadual, você vai escolher o seu deputado federal, o deputado estadual ele vai criar aqui em Rondônia, por exemplo, legislações
para serem aplicadas no nosso Estado. Então, ele tem que saber o que ele está votando, para que é, se vai atender ou não os anseios sociais, ou os anseios próprios. O deputado federal, que está em Brasília, ele está, junto com o senador, discutindo, que forma o Congresso Nacional, legislações de âmbito nacional. Então, precisa verificar, você, e esse ano nós estamos no ano eleitoral, se o seu deputado tem essa consciência, se ele tem esse bom senso e, principalmente, tem essa índole e esse caráter de discutir algo que vai lhe beneficiar. Então, essa é a discussão. E eu trouxe proposital para o programa esse tema porque ele gerou polêmica e muitos políticos e muitos empresários hoje, eu quero restringir esses dois nichos, que são pessoas que detêm muito poderio econômico. Elas estão no aguardo desse indulto, porque lhe atendem, porque o crime de corrupção não foi abrangido, não foi proibido. Então, quem cometeu corrupção, quem saqueou o cofre público e teve pena até 12 anos, pode se consolidar esse decreto, ficar livre, sem pagar um centavo de multa e sem pagar um dia na cadeia. É isso que eu quero que a população entenda de vocês. Bom, agora é com a Fatinha. Eu fico olhando assim, escutando o professor falar, fico besta, né? Como é que nós estamos nesse país, né, professor Moisés? O Cunha logo vai entrar no indulto. É porque assim, um governo que tira direitos, né, da população, por exemplo, tirou por 20 anos aí os recursos da educação e da saúde. Deputados federais e senadores que votaram a lei da terceirização, né? Mudaram todo esse processo, que foi uma conquista de anos e anos. Quando a gente fala de educação e de saúde, como é que vai melhorar a qualidade de vida do povo sem recursos na educação e na saúde? Um governo que faz toda uma propaganda, faz toda uma lavagem aí na cabeça do povo através dessa mídia golpista, dizendo que é boa, tem que fazer porque vai ser boa a reforma da Previdência. Para quem, né? Um governo que a cada dia aumenta o valor da gasolina. Tem informações aqui de um engenheiro que trouxe para nós outro dia que ano passado a gasolina subiu 121 vezes e o gás de cozinha mais de 5 vezes. Né? Então, o que a gente pode esperar mais de um governo desse? Aí vem o decreto. O decreto para beneficiar ainda mais uma classe, né? Eu sou política, né? Mas não corrupta. Um povo corrupto que está acabando com esse país, extorquindo esse país, roubando esse país, e ainda quer se beneficiar com isso, com esse indulto natalino. Porque da forma como você coloca aí, é bem claro, eu queria que você detalhasse bem direitinho assim, o que ele inseriu nesse decreto, o que era antes? Antes era pessoas idosas, pessoas com doenças, né? Mulheres grávidas, quer dizer, é uma questão mais humana, né? Mas quando ele insere outros requisitos, não é pensando no povo pobre, no povo que sofre, porque tem muita gente que está dentro da cadeia que precisa de uma outra oportunidade. Né? Um cara que roubou um celular, fez um assalto à mão armada, roubou um negócio lá, já está lá 5 anos, já pagou um bocado de tempo lá dentro da cadeia, está com o filho lá fora, precisa trabalhar, precisa... Sim, vamos analisar a situação, vamos ver os requisitos desse cara. Agora, um cara que rouba 50 milhões de reais, que está no poder há mais de 20 anos nesse país, tem gente que tem mais de 30 anos, a Thaís citou o nome aqui do Paulo Maluf, né? E aí vai se beneficiar com isso, como você falou, o cara não vai passar um dia sequer na cadeia, não vai devolver os milhões de reais que roubou do Brasil e está tudo bem. Então a gente não consegue, não tem como, né, a gente continuar numa situação como essa. E aí, quando se fala da reforma da Previdência, está na televisão o tempo inteiro, todo dia, é lavagem, todo dia. Não, a reforma precisa ser feita, está na rádio, você liga a rádio, o cara está falando. Não, é preciso fazer a reforma da Previdência. Mas eu nunca ouvi, em lugar nenhum, ninguém falando sobre essa questão desse decreto. Né? Só quem sabe é quem está no mundo jurídico, que tem que ter, né, o conhecimento, precisa
Está atento a tudo isso. Mas o povo simples, o povo lá da Zona Leste, o povo da Zona Sul, o povo que lá está dentro lá da área rural, lá dos municípios menores, nunca nem ouviu falar nisso. E quem se beneficia? Na Né? verdade, para eles é a saída temporária, né? Justamente. É o que já vinha sendo praticado. E aí eles não entendem que o induto natalino é uma coisa mais... Eles não têm perdão. alcance, é isso. Você está Olha, O nome você... dele não vai para o gabinete da presidência. Benito, olha só, o cara roubou 52 milhões, 30 milhões, não sei quantos milhões, né? Tá no poder, tá usando o nosso dinheiro para andar de carrão, para andar de avião, para ter assessoria, e aí ele tá perdoado. Meu filho, você tá perdoado, porque você não fez nada para o Brasil. O que é isso? Isso é uma ação de um governo como esse que está aí. Nós não podemos aceitar mais. Qual a idade? Eu me lembro que era 75 anos, ninguém pode ficar preso depois de 75 anos, né? Não, depois dos 70, antes de 70? menor de 21 anos e maiores de 70 anos, pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal Brasileiro, eles têm uma diferenciação no cumprimento da pena, ou seja, um abrandamento. O menor de 21 porque ainda está naquela fase da juventude, informação em todos os sentidos. O maior de 70 porque tem muitas limitações. Então no cumprimento da pena, quando transitado em julgado, ele tem lá uma diminuição lá nos critérios para... Mas ele não pega fechado. Pega fechado, só que é diminuído. Todo mundo pega fechado. Sabe qual é a média de que é diminuído ou não? Hã? Sabe qual é a proporção de diminuição? Então, de 1 a 2 terços, dependendo da situação. Por exemplo, nós temos um réu famoso aí no Brasil inteiro, que é o Jorge Abdelmaci. Tem mais, sei lá, uns 400 anos não sei, 180 anos, acho que é a última vez que eu vi na mídia falar. Mas ele tem uns 400 anos, porque ele estuprou um bocado de mulher. Ele já passou dos... Aquele ginecologista, né? Aquele que estuprou ao quilo. Isso. Então, só para relembrar, né? Só para exemplificar. Então, assim, ele atende critérios do idoso. Né? Temos o Estatuto do Idoso e temos também na nossa legislação um benefício para essas pessoas, né? Em virtude das limitações de saúde, de doenças, etc. Isso tudo comprovado também por laudo. Então, há para menor de 21 e para maiores de 70 anos. Mas, Fatinha, eu queria destacar 2 pontos da tua fala. Mas deixa eu dar só uma prévia de idade dos caras, posso? Pode, à vontade. Paulo Maluf, 86 anos. Vai pegar 2 terços do que pegou de abono. Então, com 6 meses de cadeia, ele vai para casa e acabou. Fernando Henrique Cardoso, um dia foi para a cadeia, que Deus zoou, 86. José Sarney, 87. Aí depois tem só para o João Dória, prefeito de São Paulo, com 60. O Fernando Collor, com 68. A Irundina, com 83. E o Lula, com 72. Acabou. Ou seja, nossos velhinhos então, todos serão esses aí, beneficiados. é só por uma questão de ilustração, todos esses aí, acima de 70, estariam contemplados já com o decreto de 1891, que foi se estendendo no tempo. Ele é de Já 1890. tem mais de 70. Sim. Então, eles poderiam receber o perdão. O problema é que, além desse aí, disso que você apresentou, é que o de 2017 ele ampliou, ou seja, escancarou o rol. Então, escancarou os critérios e dando uma sensação para a nossa sociedade. E você pontuou, eu queria voltar, Fatinha. Você falou que, olha, eu sou política e não corrupta, parabéns. É disso que nós precisamos. Você que está ouvindo, está nos assistindo, é bom que ouça e grave isso. 2018 é ano de eleição. É a maior eleição que nós temos no país. Nós vamos eleger 24 deputados estaduais para Rondônia, nós vamos eleger 8 deputados federais para Rondônia, nós vamos eleger 2 senadores e vamos eleger o governador. E aí o que acontece? Nós estamos vendo essa série de situações que vem ocorrendo no país. Todas as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas que vivem na Zona Leste, como você citou, na Zona Sul, etc, tal, tudo necessitando de esgoto, necessitando de infraestrutura, necessitando de saúde, necessitando de educação, e o pessoal discutindo formas de quem saqueou os cofres públicos se livrar da mão pesada do Estado.
Então, quando você fala, eu sou política e não sou corrupto, isso é importante que a população já comece a analisar desde já quem são os seus propensos candidatos e quem são os seus propensos representantes, olhando desde já o perfil e também a vida pregressa. Outro fator que me chamou a atenção, Fatinha, é em relação a você dizer, poxa, as pessoas desconhecem o que seria o indulto, achava que era saída temporária. E não é saída temporária. Então, muita gente caiu nesse engano. Eu sabia o que é indulto, só que eu não sabia que ele estava tão abrangente que tinha sido de quilo. Mas de quilo só em Brasília. Foi centralizado em Brasília, um ou outro no eixo Rio-São Paulo, no Sul. Foi só para pegar quem estava, mega empresário que estava preso por coisas E não são alguns ainda declaradas. se beneficiaram antes da antes da suspensão na formatação anterior, pela 2016, na formatação anterior já beneficiou muita gente. Muita gente, por quê? O crime de corrupção, ele não foi inserido no rol daqueles que não é contemplado com o indulto natalino. Então, até 12 anos, quem tem pena até 12 anos, poderia, em tese, cumprindo na formatação anterior 25% da pena, ter o perdão da sua pena. Hoje, nessa formatação atual, que gerou essa ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, diz o seguinte: pessoas que tenham cumprido 20% da pena já pode estar inserido nesse rol. Pessoas que têm condenações em curso, com recurso, também está inserido. Antes não era, só com quem tem trânsito em julgado, que aí você poderia fazer uma leitura se essa pessoa ela é primária de bons antecedentes ou não, ou reincidente. Nesse caso não, vamos supor que a pessoa tenha 5 processos, um transitou em julgado e tem 4 em andamento, com recurso e tudo mais. Ela seria perdoada de tudo. A visão que daria desse indulto agora, de 2017, é isso. Porque, não, e aí, o que se tiver um neto paraplégico, também entra no rol do... Justo. E o que acontece? Estaria usurpando do poder judiciário a essência e a verdadeira aplicação da pena, porque só o poder judiciário é quem pode avaliar tecnicamente, tem possibilidade jurídica, né, de avaliar tecnicamente os processos. Então, se a pessoa tem primeira instância, que o juiz da vara singular lá, ou no tribunal do júri, tem o Tribunal de Justiça, que avalia, então são pessoas técnicas, tem o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, tem o STF. Passou-se por todas essas instâncias, vai haver, de repente, várias modificações, inclusive a absolvição do acusado, pode acontecer no final. Então, a Procuradoria-Geral da República está dizendo o seguinte, que ao tomar para si essa responsabilidade de determinar aplicações ou não de penas a pessoas, estava usurpando, tanto do Poder Legislativo como do Judiciário, a função tripartidária de cada um. Então, essa é a polêmica, e eu fiz questão de trazer porque percebe-se claramente uma forma como outro destaque, Fatinha, que você colocou, de beneficiar uma determinada classe de pessoas, ou seja, a classe dos avantajados, de que tem muitos recursos, de que são ricos, que saquearam cofres públicos. E aí, olha só, a essência inicial do indulto natalino era de dar uma oportunidade humanitária, desde que preencher determinados requisitos inseridos. Vamos trazer como parâmetro de 2016. No atual, estava escancarando esse rol que atingia principalmente os políticos e grandes empresários, que estavam respondendo por crimes de corrupção ativa, passiva, peculata, corrupção, esqueci o outro nome do crime aqui, mas depois eu lembro, eu falo, e aí estava contemplando essas pessoas. Então, percebe-se que havia um direcionamento. Isso eu tenho que concordar com a Procuradoria-Geral da República, embora seja um advogado criminalista, defensor, tenho clientes também, peço também o benefício do indulto, mas nesse ponto eu tenho que concordar. Então, o desprestigiado do pobre, que está lá pela Defensoria Pública, ele vai ter um critério mais rígido para obter o benefício. Ao passo que um ex-político, um ex-empresário, já teria um critério mais abrandado. Mas o pior de tudo é que o governo federal, em vez de chegar e fazer uma propagandinha básica, já que ele gosta de fazer propaganda de tudo, traga o seu réu para o indulto natalino. Você que já cumpriu 20% da pena, que não abusou de criança, de idoso, disso, daquilo, daquilo outro, ninguém, né? Que não matou ninguém, eu acho que é esse um dos termos, né? Que não matou ninguém,
Mas que pegou 18 anos por roubalheira, que pegou 25 ou 30, pensa, vai estar aberto Até 12, a janela né? do céu em Brasília para recursos no dia 18, onde o governo federal vai juntar todos e dar um canetaço só. Por que não faz isso aí? Um monte de gente que ficou presa por roubar shampoo, cara. Tá entendendo? Não, então eu te falo assim, ó, a lógica da coisa é que esse indulto é muito sem vergonha. Tá entendendo? Porque só divulga lá em Brasília, que aí os caras, a boca miúda, sabe, vai ter um indulto. Eu acho que vai sair, o indulto tem todo ano, mas não sabe se vão assinar dia 22, se dia 18, dia 10. Quem tiver os processos lá vai ser assinado. Aí formaliza. Aí imagina, lá em Brasília, os caras têm que correr de todo lugar do Brasil para fazer isso. Não há como é que chama? Uma transparência no processo. O cara chega e diz assim, mas o empresário dono lá da Sadia, por exemplo, lá da minha região lá, esse cara aqui me contribuiu na última campanha, está com 12 anos, né? Peculato, está preso já faz 2 anos, dá 20%, libera o homem, pá! Aí o Zé das Couve, né, que se meteu numa roubada qualquer, Fica lá. vai ficar lá por 15 anos, e a pena dele é de 10. Porque 5 ele fica só no mofo lá, esperando que liberem ele do presídio. Então, tipo assim, né, cara? Não é meio indecente a coisa? Com certeza. E aí, o Benito, quero aproveitar o gancho, e o gancho da Fatinha. O Platão, já há 400 e poucos anos, vocês que são intelectuais também, todos nós aqui, né, estudamos, sabemos, e você, o telespectador, por que não? Ele já dizia, por falta de interesse dos bons, os maus governam. Essa é uma realidade escancarada hoje em que nós estamos vivendo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando se cria dispositivos para beneficiar o lado punitivo de alguém que matou em série, porque, veja bem, o cidadão que é político, representante, com poder legitimado pelo povo, e que ele rouba dinheiro público, né? Ele saqueia os cofres públicos, ele está saqueando o dinheiro que era para ser construído um postinho de saúde, para ser contratado mais médicos, para comprar medicação para os hospitais, tá entendendo? E aí as pessoas vão acabar morrendo, porque não vai ter médico, não vai ter hospital, não vai ter estrutura. Quem rouba a saúde tem que ir pro inferno, cara. E o que acontece? Esse dinheiro que era para ser investido, então esse cidadão ele não é um criminoso de uma pessoa só, como nós estamos acostumados com os criminosos dos presídios. Ele é um criminoso em série. Né? Ele é um assassino em série, porque ele tira o direito e a garantia do cidadão ter uma saúde de qualidade e eficaz. Tira o direito de nós tirarmos a nossa juventude, nossas crianças da droga e do crime, porque se nós temos uma sociedade que 90% é de 10% detém todo o poderio econômico e 90% sofre, né? Fica vivendo do que sobra, então nós estamos tirando dinheiro da educação, as pessoas estão tirando dinheiro da educação, também estão matando, porque essa pessoa que está indo para o crime está indo lá matar o pai de família, o cidadão trabalhador. Então, eu fiz questão de tocar nesse assunto, e você brilhantemente fala sobre a questão política, porque precisamos, a população, você que nos assiste, a gente já começar desde já criar um senso crítico. Então, você que lá, que é uma pessoa mais simples, né, que um agricultor e tal, e você precisa saber que se você furtar, por exemplo, uma espiga de milho, você que é agricultor, furtar uma espiga de milho do seu vizinho e alguém veio falar para a polícia, você vai preso. E até que a Defensoria Pública vá lá para dizer que aquele furtozinho que não trouxe violência nenhuma à pessoa e que você muitas das vezes furtou para matar a tua fome, demora 30 dias preso injusto. Enquanto que o cidadão que foi encontrado lá no apartamento dele, 50 milhões... 56, uma mega cena escondida num apartamento, se porventura pegar 12 anos, pode, em tese, receber um perdão do Estado. E também não precisa pagar mais a multa relacionada àquele dinheiro. Fica então, com os nossos 52 milhões. Só pode ficar, ele vai ficar um ano como tornozeleira e depois indulto. Nossa. Então, esse E o cara da espiga de milho vai lá dormir no braço do urso branco. Isso aí. é um claro recado aí para nosso telespectador, meu amigo, minha amiga, porque nós estamos em ano eleitoral, Fatinha. Um ano que eu acho que esse ano... A gente já vem falando sobre isso no programa aqui desde o ano passado, né? Muita gente que vem para as entrevistas comenta isso, da preocupação da população, de estar atenta, né? A população precisa refletir sobre isso. Esse vai ser um ano importantíssimo.
Se nós não fizermos uma avaliação e votarmos certo, nós teremos sérios problemas muito grandes sociais. Problemas sociais que nós já estamos, ao longo desses últimos tempos, principalmente aí depois desse governo aí que está, trazendo para a população, e corremos o risco de piorar muito mais. E quem está lá? Quem está junto com ele? Os deputados que nós elegemos, os senadores que nós elegemos. E nós vamos continuar com eles? Né? Então, esse é um momento crucial, com certeza. Já está no tempo? Não, só que chama intervalo comercial, mas pode comentar antes do intervalo. Não, eu queria... Acontece, o que acontece? Ainda mais comigo. Comigo acontece tudo. Perdão, desculpa aí. Eu queria aproveitar o gancho antes do intervalo, Fatinha, dizer que nós estamos nesse período de reflexão e a população não está mais boba, não. Eu tenho certeza que teremos surpresa. E você fala sobre isso na sua sala de aula? Falo. Eu sou professor e na sala de aula eu chamo a atenção do meu acadêmico para que, principalmente o acadêmico de direito, é o acadêmico que vai trabalhar, operar o direito à norma social. Então nós temos que ter uma norma social igualitária para todos, né? Desde o presidente da República ao cidadãozinho que está lá plantando a mandioca, plantando o milho. Então essa lei, a Constituição, os códigos penal, processual penal, civil, tributário, etc., é para todos, não é para pro amigo do rei as benéfices da lei, pro inimigo do rei a dureza da lei. Esse não era o jargão antigo, lá que vem desde muitos séculos? Então o que nós estamos verificando é que se nós não tivermos, nós temos uma grande arma, eu digo à população, nós temos uma grande arma, é o voto, é o título. Então você vai ser responsável pelo seu futuro, futuro do seu filho, do seu neto, etc, etc, tal. Então, se você não eleger alguém que vai fazer lei para te beneficiar e que fique beneficiando essa classe que você pontuou bem, de pessoas que são políticas e empresários, né, para criar leis brandas para eles, e o filho do pobre, do miserável, que está lá nos presídios, aguardando, né, a demanda que é muito grande da defensoria para ver seu processo. Então, se você continuar nesse mesmo modelo estrutural, pode ter certeza que vai continuar esse mesmo modelo de criação de normas que vai abrandar a situação e vai isentar grandes criminosos das penas da lei. Enquanto isso, o pobre lá barruando de maneira extravagante, né, de tanto que tem, os presídios que já deveriam estar 20% mais enxutos. Verdade. Vou chamar o intervalo comercial rapidamente, quando a gente voltar a gente conclui. É num lá, outro cá. Tem coisas que marcam a gente pro resto da vida. Principalmente as lembranças gostosas. É assim que o São Lucas tem marcado a vida de muita gente. Através do conhecimento, da infraestrutura e da metodologia que não tem igual no norte do país. E você? Que marca você vai deixar na sua vida? São Lucas. Conhecimento que marca. Olá, eu sou a Gisele Gonçalves e vim mostrar para você a nova proposta. Aqui no Camafeu Studio, nós proporcionamos para você profissionais capacitados, como nossos cabeleireiros, manicure, que faz embelezamento das unhas, micropigmentação e estética em geral. Então, venha conhecer Camafeu Studio. Eu tenho uma nova proposta para você. Preço, conforto e qualidade. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Durante toda a nossa vida passamos por evoluções. Nada deve nos impedir, mas temos que ter força de vontade. As dificuldades existem para que sejam superadas. A vontade de querer sempre o melhor faz parte da natureza humana. Por isso o IOCL mudou. Agora você pode contar com o Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Hospital de Olhos Veloso. Nosso grande diferencial hoje, eu diria que são três coisas. Primeiro é credibilidade, segurança e experiência.
Nós hoje temos o privilégio de ser a vidraçaria mais antiga de Porto Velho. Nós estamos com mais de 25 anos atuando no mercado e temos toda a gama de produto. O que for de vidro, desde uma prateleirinha, uma pequena peça para o seu banheiro, até uma pele de vidro. Tudo isso com segurança e qualidade. Você, venha até Oriente, venha nos conhecer, dê-nos a oportunidade de fazermos bons negócios. Espero você. A empresa Qualipedras atua no mercado há 10 anos como referência em comércio de mármores, granitos nacionais, importados, exóticos, industrializados com a principal marca Celestone. Trabalhamos também com vidros, com atendimento personalizado, com entrega a domicílio. Venha fazer uma visita e conhecer o nosso showroom. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, duas marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. Antes de passar a palavra para você, eu quero desejar aqui a minha amiga Fátima. Close nessa moça. Ai, meu Deus, fica sem graça. Tá? Neste sábado, 10 de fevereiro, ela completou mais um aniversário. Né? E desejar a você uma caminhada profícua, da felicidade que é para mim tê-la aqui na mesa. Desejar que esse 2018 para você, Fátima, seja um grande ano. Tá? Que você alcance suas realizações pessoais, políticas e até financeiras. Né? E que você continue sendo essa pessoa honesta e honrada que te trouxe ao programa. Tá? Obrigada. Muito obrigado por existir na nossa vida aqui do Conteúdo Amazônia. Tá? Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Thaís, quer comentar? Agradecer a todos os telespectadores, né, por nos acompanhar e desejar a Fatinha um feliz aniversário. Que 2018 seja um ano de muitas lutas, né, muitas batalhas, mas também de muito sucesso, muitas conquistas, muitas vitórias. Que eu tenho certeza que a população está te acompanhando e o caminho que você determinar, que você escolher, você será vitoriosa. Obrigada. Então, feliz aniversário, tá bom? Obrigada. Essa é a minha mensagem para você, tá bom, minha querida? Professor, se precisar concluir, o senhor ainda tem 1 minuto. Ok, eu quero aproveitar essa parte final, Benito, primeiramente para agradecer o carinho e o prestígio de você, meu amigo e minha amiga, a senhora telespectadora, de ter a paciência de estar aqui ouvindo esse debate, informações, né, principalmente da área jurídica, que é uma área muitas das vezes restrita somente ao campo profissional e muitas vezes as pessoas ficam alheias aos acontecimentos. Sabem que tem leis ou às vezes nem sabem que existem determinadas leis e para que servem. Então eu acredito que quando nós trazemos uma discussão, principalmente essa do debate do indulto, já acho que esclareceu bastante. Então eu quero agradecer a sua paciência e o carinho e o prestígio da audiência. Em relação a você, Benito, quero agradecer imensamente a oportunidade de mais uma vez me dar esse espaço para a gente estar comunicando aí com a nossa população de todo o estado de Rondônia, de toda a nossa querida e amada Porto Velho. Quero agradecer também a discussão e também parabenizar a Fatinha pelo seu aniversário, que Deus lhe conceda muitos anos de vida e muita saúde e muita disposição para sempre estar discutindo e lutando pelos ideais que nós precisamos, uma vez que você falou que é política. E é isso que Platão quer, que os bons apareçam e os bons exerçam os cargos políticos para fazer o bem para a nossa população. Então, parabéns. Queria também agradecer a Thaís, foi enriquecedor, seus questionamentos e ponderações aqui no programa. Então, só enriqueceu a nossa discussão hoje, embora o tema tenha sido
jurídico. E muito obrigado. Você tem 30 segundos para agradecer pelo seu aniversário. Eu agradeço de estar aqui no programa, nesse momento, meu aniversário, né? Foi ano passado, um ano maravilhoso, a oportunidade que o Benito me deu de estar aqui com vocês. E obrigada por vocês estarem sempre conosco e por todas as palavras que vocês me dirigiram. Será muito importante para a gente nesse processo aí de construção de uma vida, né? Muito obrigada. Deixa eu dar um tchau, Thaís. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.